Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz, a luz e o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós, nos iluminando, nos esclarecendo, nos inspirando. Hoje, 18 de abril, para nós espíritas, é uma data muito importante, porque há exatos 162 anos foi lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um fundamento da nossa doutrina. Ele traz as informações colhidas por Kardec das manifestações espirituais que passaram a intensamente acontecer naquela época, uma época bem remota, em que havia uma verdadeira febre de fenômenos espirituais. Fenômeno espiritual sempre existiu. Concordam? É só pegar a Bíblia. Vamos pegar lá Adão e Eva. Alguém falou com eles. Não era encarnado. Se não era encarnado, era espírito. Se era um espírito falando com o encarnado, era uma comunicação mediúnica. Então, lá logo no comecinho da Bíblia, a gente já encontra estas manifestações, e assim em toda a Bíblia. Quem mandou Moisés ir lá libertar o povo? Diz que foi Deus que falou com ele. Eu não sei se ele pediu as credenciais, o CPF, quer dizer, uma voz falou com ele. Não era um ser encarnado, então era um espírito. Lembram dos 10 mandamentos? Já ouviram falar? Que são as tábuas que continham a lei? Foi o primeiro livro psicografado da história, ditado por Deus. Aliás, foi psicotalhado, mas foi ditado por Deus e transcrito por Moisés. E isso aconteceu durante toda a humanidade. Se a gente parar para pensar na nossa própria vida, quantas coisas que não acontecem que a gente se admira. Para pensar, né? Nossa, eu estava sentindo alguma coisa, eu estava prevendo alguma coisa, eu pensei em alguém apareceu. Acontece com vocês?
Às vezes você encontra com a pessoa e fala, nossa, você não morre mais, já viram isso? Baita mentira, o cara vai morrer do mesmo jeito. Mas por que a gente pensou na pessoa imediatamente antes dela aparecer? Porque nós tivemos capacidade de captar a energia, a vibração, a emanação daquele ser, antes de que qualquer sentido material nosso pudesse captar aquela presença. Sempre aconteceu. Só que, como nós falamos agora há pouco, esses fenômenos de mesa girante passaram a ser eventos sociais. Todo mundo se reunia, não tinha shopping, não é verdade? Não tinha TV a cabo, não tinha Netflix. O que o pessoal fazia de final de semana? Faziam essas reuniões. Como tem gente que fazia para ler poesia, outros faziam para cantar, outros para tocar, haviam aqueles que perceberam que um determinado número de pessoas em volta de uma mesa podiam provocar movimentos naquela mesa. Kardec, que já era uma criatura conceituada na área da educação, como pedagogo, como escritor, ele começa a se interessar por estas reuniões, mas ele vai totalmente crítico. Ele vai para verificar se aquilo não era algum efeito especial, se não era algum número de mágica, algum número de ilusionismo que sempre existiu. Só que ele começa a perceber que, diante de determinadas perguntas, a resposta que aqueles objetos, a mesa, o que eles usassem para a manifestação, a resposta que vinha era uma resposta inteligente. Então, como um educador, como um cientista, ele percebia que se a resposta era inteligente, não podia vir de um objeto inanimado, não podia vir de uma simples corrente. Deveria ter um princípio inteligente que provocasse aquela manifestação. Aquela manifestação era inteligente. Pela lógica, quem originava seria também um ser inteligente. Então ele começa a notar. Quando ele é inspirado a organizar um livro contendo essa codificação espiritual, ele tinha para mais de 50 cadernos de anotação. Então ele, em 18 de abril de 1857, sai a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 perguntas. Já como um grande educador, ele faz o livro no formato perguntas e respostas. Então não adianta falar que não consegue ler, ou que não é difícil de ler, porque ele conseguiu organizar as questões humanas, as questões das criaturas e perguntar aos espíritos. Vocês acham que ele pegou a primeira resposta? Ele trabalhou anos a fio em cima dessas respostas. Ele distribuía as perguntas em várias reuniões, ele pegava todas as respostas, ele chegava num senso comum. Se havia alguma dúvida, ele reformulava as perguntas. Ele gostava de trabalhar com médiuns entre 14, 15, 16 anos, que eram jovens já com a mediunidade desenvolvida, mas sem muita interferência intelectual, sem muito conceito formado, para que aquele jovem pudesse repetir aquela informação sem uma influência pessoal. E assim surgiu este primeiro Livro dos Espíritos. A partir do momento que ele foi distribuído, Kardec começa a receber cartas e informações do mundo inteiro. Todo mundo que tinha contato com o livro, lia o conteúdo, já mandava um exemplo, mandava uma informação, contava uma história, e isso foi fazendo com que o livro fosse se tornando mais completo. A outra edição já foi para 1018 questões.
E parou por aí, porque se continuasse acrescentando ao livro, teria umas 500 mil questões. O livro ele foi dividido em 4 partes, e cada uma dessas partes gerou outros livros que compõem esse Pentateuco kardeciano, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita. A gente deve ler para ontem. E, em especial, o Livro dos Espíritos. Porque se eu não tenho lá muita afinidade com mediunidade, se eu não tenho muito aguçado esse aspecto científico, se eu não quero me aprofundar, lendo o Livro dos Espíritos, eu tenho pelo menos uma informação básica. Vamos ver alguns itens que Kardec traz para nós como novidade. Por exemplo, primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Alguém lembra? Que é Deus? Mas olha a pergunta, ele não pergunta quem, ele não pergunta o quê, ele pergunta que é Deus. E o que os Espíritos respondem? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nos atributos de Deus, Kardec e os Espíritos nos apresentam um ser soberanamente justo e bom. Está acima de qualquer conceito de justiça e de bondade está Deus. E aí a gente é obrigado a começar a rever nossos conceitos de Deus. Quer dizer que Deus não é aquele barbudo, mal-humorado, que está privilegiando uns e ferrando com outros. Não, não é. Soberanamente justo e bom. Se Deus é esta inteligência suprema, é este ser supremo, o dom da vida, o criador da vida, a gente reloca, né? Muda o CEP de Deus. Onde está Deus? Dentro de cada um de nós. Só com essa informação, quanta prática exterior que a gente não se propõe para atingir Deus, deixa de ter qualquer sentido. Se Deus está dentro de cada um de nós, eu não preciso ficar repetindo frases decoradas, eu não preciso ter nenhum ritual, nenhuma prática. A única coisa que eu preciso para falar com Deus é falar com Deus. E segundo a dica de Jesus, entra no próprio quarto, quer dizer, olha para dentro de si mesmo e fala com Deus, como quem fala com um amigo. No Livro dos Espíritos, eles nos apresentam o mundo espiritual. Isso é importante? Claro que é. O que Jesus falava o tempo todo? Meu reino não é deste mundo. Quem foi o primeiro que chegou e explicou esse mundo? Nos relatou o que acontece, qual é a diferença do mundo material para o mundo espiritual? Simplesmente a densidade. No mundo material, nós temos uma densidade, um peso específico diferente, uma constituição material mais densa, e no plano espiritual, o espírito não precisa disso. Ele se reveste sutilmente de elementos do próprio ambiente para se manifestar, para se apresentar, para se comunicar, mas não é necessário ter esta forma física. Gente, que maravilha! Já pensou você subir na balança depois da feijoada e dar 50 gramas? Não é a glória, não é o céu para nós? Por enquanto, a gente ainda continua nesse processo, porque nossa frequência vibratória é para agir neste mundo. Então, a gente tem que ter este peso, a gente tem que ter este formato. Ele nos apresenta, por exemplo, que não é porque a criatura desencarnou que virou santo.
Quanto a gente não se enganou, né? Pessoa uma encrenca na terra, ninguém suportava, ninguém podia ver na frente, morreu, todo mundo já vira o zoinho. Coitada, que Deus o tenha, que Deus nada, nem o outro está querendo encarar, não é verdade? A criatura quando desencarna é exatamente a criatura que estava encarnada sem o corpo físico. Só está desvestida da matéria. O que pensava continua pensando, o que sentia continua sentindo, tudo continua igual. Precisa de muito tempo para a pessoa ir despertando e tendo uma outra proposta e uma outra ação. Então, desencarnou, continua a mesma coisa. Não é porque alguém não está encarnado que tem o conhecimento da verdade, que sabe de tudo, que entende de tudo. Isso nos dá que explicação? Não acredite em tudo que espírito fala. Concordam? Ora, se eu tenho capacidade de comunicar, e se eu tenho quem me ouça, eu posso falar a besteira que eu quiser. Posso ou não posso? Não é o fato de não estar encarnado. Então, o que diz o Livro dos Espíritos? Uma frase que eu amo de paixão, assinada por Erasto. É preferível rejeitar 9 verdades do que correr o risco de aceitar uma mentira. Então, uma doutrina que nos dá o direito de questionar, de pesquisar, de ir nos instruir. Não tem nada secreto, não tem nada velado, não tem nada fechado para um determinado clero. Doutrina espírita é aberta para quem quiser estudar. E a gente precisa estudar. Se abrirmos mão do direito de estudar, nós estamos à mercê de quem quiser falar o que quiser, concorda? Precisa ter o discernimento. Divaldo sempre conta uma história que logo que ele começa na parceria espiritual com Joana de Ângeles, a primeira coisa que Joana pede a ele não é para ele levitar, não era para ele criar um belo par de asas, não era para ele fazer nenhum milagre. Joana pede a ele que estude o Livro dos Espíritos. Ele, como aluno obediente, pega o Livro dos Espíritos, senta e lê até acabar. E fica maravilhado com o livro. Chega para ela e fala, já li. O que ela fala para ele? Lê de novo. Aí ele senta e começa a ler já não mais num dia, ele leva uma semana. E aí ele chega para ela e fala, agora eu li. O que ela fala para ele? Leia de novo. Ele leva um mês. Quando ele chega para ela realmente entendendo a proposta e diz, agora eu li. Ela fala para ele, então vá e estude. E ele nunca mais deixou de estudar. Porque se traz o conhecimento do Espírito Verdade, se traz o conhecimento necessário para a nossa evolução, para o nosso conforto, para o nosso entendimento, não tem eu já li. Dizem que a gente nunca entra 2 vezes no mesmo rio, já ouviram essa história? Quando você for entrar outra vez, a água é outra, o rio é outro, e você é outro. Da mesma forma, você nunca lê 2 vezes o Livro dos Espíritos, porque cada vez vai cair num ensinamento, você vai estar numa condição vibratória e numa necessidade que o esclarecimento é outro. O meu é todo marcadinho, eu costumo pôr a data quando estou lendo, e às vezes eu estou lendo e falo, não acredito. Falsificar minha letra. Eu não li isso ainda. Não, às vezes eu já li uma, já li 2, mas nunca li com este entendimento, com essa necessidade que estou lendo naquele momento. Livro dos Espíritos, por exemplo, nos fala que nós temos uma escala espírita. Do mesmo jeito que espíritos encarnados não estão todos na mesma frequência, espíritos desencarnados têm o mesmo processo. E aí?
Como é que eu sei se o Espírito é bom, é meia boca ou é o ó? Como é que eu sei? Não sabe. Que tristeza. Não dá para saber, porque o Espírito, ele pode falsear. Ele pode chegar aqui, falar bonito, falar rimado, falar e não falar conteúdo nenhum. E a gente se encanta com a palavra e não percebe que falta conteúdo. Jesus deu uma dica. Ele diz assim: pela árvore se conhece, pelos frutos se conhece a árvore. Então, se o Espírito está falando para você, perdoa, releva, deixa quieto, bola para frente, é um sinal que é um espírito evoluído. Agora, aquele que grita aqui, vai lá, não deixa barato, não leva desaforo para casa, fala umas verdades, que fruto é esse? É o fruto da discórdia, é o fruto do desentendimento. Vem de um espírito bom? Não. É libertador quando a gente estuda o livro dos Espíritos e tem contato com esse tipo de questionamento que foi o próprio Kardec quem nos ofereceu. Ele fez a pergunta, os Espíritos responderam. Por exemplo, uma fascinante: os Espíritos influenciam na nossa vida? Muito mais do que pode supor. De ordinário, eles vos dirigem. Nossa! Já pensaram? Então eu sou vítima indefesa. Eu fiz mal para alguém porque algum espírito me influenciou. Pode? Isso não é argumento. Porque o espírito pode até me influenciar quando eu permito, quando eu estou naquela frequência. Então, se eu tiver com o coração cheio de amor, nenhum espírito com uma vibração abaixo disso consegue me atingir. Não é verdade? Vocês lembram? Vocês já estiveram amando? Amando para valer? Lembram? Ou tem que fazer regressão de memória e hipnose? Lembra ou não lembra? Quando a gente está amando, o mundo é cor-de-rosa, a sogra é uma maravilha, os cunhados são irmão que a gente nunca teve, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque nós estamos na frequência da criação. Nada nos atinge. Você não tem frio, você não tem fome, você não tem sono, não é verdade? Parece que você tem uma energia extra que te move, nada te impede, você não tem medo de nada. Quando a gente entra numa frequência abaixo, a gente está sintonizada nisso. Então, nós funcionamos todos como aparelhos transmissores. Eu não emito as ondas, eu as recebo, mas eu só sintonizo aquilo que eu quero, igualzinho TV, igualzinho rádio. Não importa o que passe de porcaria no rádio ou na TV, eu só transmito aquilo que eu sintonizo. Então você pode, por exemplo, estar numa experiência intensa, trabalhando num lugar que a gente carinhosamente chama de estação do umbral. Conhecem? Alguma semelhança? Não tem problema. Se a gente estiver na estação do umbral, mas sintonizada, por exemplo, com a estação de Joana, maravilha. Tranquilo. Quem escolhe? Somos nós. E isso é maravilhoso. Por exemplo, o capítulo que fala das penas e consolações. Alguém aqui acha que nasceu para sofrer? Se acha, não estudou o livro dos Espíritos, porque lá está claro que nós nascemos para evoluir. Os sofrimentos são recursos de aprendizado, que nem recuperação, dependência, sabe aquelas coisas? Quando a gente se recusa a aprender, a dor, o sofrimento vem como um recurso para nos conduzir novamente para aquele caminho. Ninguém nasceu para sofrer. Já estão com vontade de ler o livro? Só um pouquinhozinho, né? 1019 questões, se a gente lê 3 por noite, lê 3 e vai dormir, deixa que o Espírito vai processando aquilo durante a noite.
no final de um ano, nós já estamos bem mais sintonizados com essa bênção que é o Consolador prometido, a verdade espiritual. Não vai virar filme, graças a Deus, né? É um livro de estudo, é um fundamento que a gente tem que se dar esse presente. Ninguém vai nos obrigar. Mas se a gente não se der esse presente, nós estamos nos contentando com, não é nem a pontinha do iceberg, é com a ervilhinha do iceberg. A gente tem que se aprofundar nesta bênção que nós recebemos. Combinado? Então tá bom. Domingo é dia de Páscoa. Bacalhau já está de molho? O coelhinho já foi esfaqueado, desfalcado. O que é Páscoa? Vocês lembram? A palavra Páscoa significa passagem. Passagem é a transferência de uma situação para outra, de um lugar para outro, certo? E é uma festa judaica muito antiga que representava a saída do povo da escravidão para a liberdade. A passagem de uma condição para outra condição. Quando o catolicismo foi instituído como religião oficial, muitas festas pagãs foram introduzidas ao calendário cristão. E como Jesus foi crucificado, ressuscitou, tudo, né? A gente já sabe de toda essa história. Para o cristão, a palavra Páscoa também tem esse sentido de renascimento, de ressurgimento, de renovação. Por que a gente comemora a Páscoa? Porque é um sentido muito especial, é uma possibilidade. Se você estiver dentro de qualquer sistema de escravidão, seja ele psicológico, seja ele espiritual, este é um momento que nós temos todas as energias da cristandade, e não são poucas, junto ainda com o judaísmo, toda essa energia nos favorece uma transformação. Uma renovação. Por que o coelhinho? O coelhinho nem bota ovo, tadinho, né? Porque o coelho representa a fertilidade, a vida. Todos esses símbolos, entra lá no Google, todos eles têm uma razão de ser. Mas se eu apenas comemoro a Páscoa para comer a bacalhoada da mama e para me encher de chocolate, não é passagem de coisa nenhuma. Aliás, é a passagem de um número para outro na balança. E isso é extremamente negativo, não é verdade? Páscoa, renovação, renascimento. Eu não preciso morrer para renascer. Eu preciso morrer chiliquenta para renascer equilibrada, né? Eu preciso morrer medrosa para renascer corajosa. Isso não precisa ser num novo corpo. Isso tem que ser numa atitude. Feliz Páscoa. Que realmente domingo, cada um de nós elejamos uma coisa, pelo menos, para nos renovar, e a partir desta nova passagem, a gente se coloque numa outra condição. Muito obrigada. Vamos aquietando novamente os corações. Depois dessa palestra maravilhosa, nos envolvendo novamente com o nosso mentor, e vamos agradecendo tudo que aqui recebemos, todas as bênçãos, todo o amor, todo o carinho, toda a aprendizagem. E com essa sensação de gratidão, vamos trazer para nossa mente alguém que nós muito amamos, que nos traz muita alegria. E com esse coração cheio de amor, os amigos espirituais aqui presentes vão levar toda essa energia
em cada canto do planeta onde se faça necessário. Todo esse amor colhido aqui nesse salão, nesse momento. E que nós possamos aproveitar a Páscoa para começar a acordar o divino que mora dentro de cada um de nós. Jesus falou: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. E assim, vamos voltando para o nosso lar, com o manto de Maria e com o nosso Pai nos acompanhando.